Ok, pessoal, bem-vindos de volta. Esta aula vai tratar especificamente sobre o viés semanal, excelência e operações de curto prazo. Ok, a tendência semanal e a negociação de curto prazo. Os pontos de foco neste módulo serão: mapeando perfis semanais otimistas, quando antecipar a formação de mínimas semanais. E mapeando perfis semanais pessimistas, quando antecipar a formação de máximas semanais. Ok, então a visão do dinheiro inteligente semanal, como você vê aqui, é um gráfico que retrata uma semana de negociações. E eu quero que você observe como o mercado oscila de dia para dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E isso seria em um cenário otimista. Tudo bem, isso é para condições otimistas. O que procuramos é que o ponto mais baixo da semana se forme entre a abertura de domingo e quarta-feira. A grande chance de o mínimo semanal se formar antes da abertura de Nova York na quarta-feira, ou o que seria, de outra forma, às 7 da manhã, no horário de Nova York. As chances aumentam ainda mais entre terça e quarta-feira. Concentrando-se na abertura de terça-feira em Londres, até a abertura de quarta-feira em Nova York. Então, vamos desenvolver mais algumas ideias sobre isso. O que você vai procurar é uma tendência direcional de longo prazo mais alta, e há várias maneiras diferentes de fazer isso. E eu ensino essas no mentorado, mas se você gosta de olhar para gráficos de tempo mais longo, como gráficos mensais e semanais, eles irão te ajudar e te auxiliar a determinar. Mas isso é em um período de 1 hora ou de 30 minutos, visualizando a perspectiva semanal, para que você possa ver a faixa diária completa ao longo do espectro de abertura de domingo a fechamento de sexta-feira. O que queremos focar é o preço de abertura no domingo. Agora, alguns de vocês podem não ter uma vela de domingo na sua plataforma. E isso é normal. Ainda é vantajoso para você procurar qual que é o preço de abertura do domingo, para que você possa usar coisas como sites que acompanham os mercados de câmbio e conseguem um preço de abertura, porque às vezes esses preços de abertura criam lacunas desde o fechamento de sexta-feira. Essas lacunas são muito indicativas de... Eles podem ser exaustivos ou podem ser esclarecedores e informativos. Está mostrando uma força subjacente. Se abrir com um gap para cima, pode não fechar, pode não voltar no chão e negociar para baixo, até que essa lacuna se feche e negocie mais alto. Pode simplesmente direto e reto, sabe? Vá para o norte, logo da abertura mais alta no domingo para abrir. O que estamos procurando é na abertura de domingo. Queremos ver aquele preço de abertura e estender isso até sexta-feira, tendo isso em mente. E eu vou explicar por que isso é importante em alguns minutos. Mas o que estamos procurando, principalmente, é uma formação de poder de 3 no intervalo semanal. Mas em um gráfico de 30 minutos, que é o que estamos mostrando aqui, isso vai nos dar o intradiário, pontos de referência, e mostrará como o mercado se move e oscila com isso. Agora, se você escolher não usar os dados de domingo, que eu acho um pouco míope, quando estamos pelo menos falando sobre os relacionamentos de o preço de abertura para o intervalo semanal, porque eles precisam entender isso, ainda existe em termos de operações, só porque sua plataforma pode ou não ter um candle de domingo. O mercado, de fato, abriu muitas vezes horas antes. Você esperaria que ele mostrasse o preço na sua vela de segunda-feira. Então, é benéfico para você pesquisar e descobrir qual é o preço de abertura do seu par de Forex respectivo, se é isso que você está usando. Você pode optar por seguir o preço de abertura na negociação de segunda-feira, mas sua data vai estar um pouco distorcida. Ok, então, qualquer que seja o seu primeiro preço de abertura na segunda-feira, você pode usar esse preço e traçar isso. Ok, mas se for um exemplo onde o mercado começa em um nível de preço mais baixo no domingo, talvez não tenhamos a oportunidade na segunda-feira de o preço de abertura cair abaixo dele quando estamos otimistas ou queremos ser compradores no preço de abertura ou abaixo dele, certo? Certo, então eu uso o preço de abertura de domingo para ensinar novos negociantes, porque isso os ensina primeiramente sobre o sentimento. Ensina-lhes sobre compra e sobre venda sem o uso de indicadores. Ok, e também te ensina
confiar na premissa de um prazo maior. O que os gráficos mensais e semanais estão sugerindo? Eles indicam que vamos subir ou que estamos descendo, certo? Vamos fazer isso. O exemplo aqui será baseado na premissa de que elegemos, pela análise, os gráficos de tempo mais longo indicam preços mais altos. Isso significa que o preço vai aumentar na abertura no domingo ou logo depois, ter um fechamento maior ou pelo menos uma expansão ao longo da semana para atingir um nível de preço mais alto, onde esperamos possamos encontrar uma oportunidade de colher alguns pips. Em termos de poder 3, o que estamos vendo aqui é a relação dia a dia e o que o preço fez com o seu preço inicial, mas em termos de uma faixa semanal, se você é um trader de curto prazo, pode usar essa percepção e não precisar se preocupar com o day trading de jeito nenhum. Uma vez que você sabe o preço de abertura, você vai estar antecipando essa queda abaixo do preço de abertura. Agora, o nível que você escolhe para comprar lá embaixo, existem várias maneiras de fazer isso e eu ensino muitas delas. E não é importante para mim compartilhar com vocês uma configuração específica, porque eu aprendi ao longo dos anos ensinando que alguns dos meus conceitos nem sempre se concretizam ou mais ou menos funciona para certas pessoas. Não é porque os padrões estão lá, não é favorável em termos de como usá-los na ação do preço. É por causa da personalidade. Vou te dar um exemplo para ser um comprador. Quando o mercado atinge um novo mínimo, isso às vezes assusta certos traders e eles não vão querer fazer isso. Outros traders veem isso e dizem, bem, faz todo sentido. Eles vão se aproximar desse tipo de padrão, aqueles que não querem comprar abaixo das mínimas anteriores. Esse trader provavelmente se sairá muito bem quando fizer compras de entrada ótimas, onde se provou que subiu um pouco e depois retrai, faz mais sentido para eles fazerem isso. É por isso que no conteúdo gratuito estou evitando isso. Modo de ensinar, porque dá a impressão aos estudantes ou aos leitores ou espectadores de primeira viagem do meu conteúdo que estou tentando promover, você a seguir um molde específico, ok, ou para acionar você para um modo específico que, como professor e comerciante, eu sei que isso não funciona, não pode funcionar, tá bem? Pode funcionar para alguns de vocês, mas eu não quero fazer do meu sucesso como mentor baseado em apenas alguns dos meus alunos. Eu tenho um método de ensino onde o conteúdo está lá para você, para adaptar e usar de acordo com a sua própria personalidade. Eu faço muito disso na mentoria, mas para conteúdo gratuito, isto é tudo o que você precisa para trabalhar e você vai encontrar todas as configurações que procura. Podemos ajustar esse princípio. Realmente te dou níveis específicos sobre o que você estaria comprando abaixo do preço de abertura, tanto na perspectiva de um day trader quanto de um negociante de curto prazo. Como um negociante de curto prazo, se você assistiu ao meu conteúdo e esteve bem impressionado com a habilidade de ter um entendimento tão preciso, você ainda pode usar esses mesmos conceitos usando o preço de abertura e negociando o candle semanal. Então, o alcance semanal ou vela semanal são termos sinônimos, tá bem, mas eu os uso de forma intercambiável. Mas, pelo bem do intervalo semanal, é exatamente sobre isso que estou falando. Então, o que estamos formando aqui é a semana em particular, dados completos da baixa da semana até a alta da semana. Esse preço de abertura é representativo do preço de abertura do domingo. Já estaríamos otimistas com a semana. Nós esperaríamos esse movimento de queda desde a abertura. Não nos interessaríamos por nada que começasse a subir primeiro. Nós veríamos isso como algo sem interesse. Nós esperaríamos até que entrasse em uma condição de sobrevenda, o que a torna sobrevendida, porque seu preço de abertura é valor. Ok, isso é o valor justo no momento do novo negócio. Em algum momento no futuro, esperaríamos que o mercado caísse. Ok, essa queda do preço de abertura vai afetar o preço em termos de que foram comprados exageradamente. Porque o contexto ou premissa por trás disso, já estaríamos otimistas em relação ao gráfico mensal e semanal. Então, se esperamos que o gráfico semanal continue subindo, nova semana, esperaríamos ver o preço de abertura que caiu, o que é um balanço de Judas. Isso, a jogada planejada é derrubar indivíduos que já estão fora há muito tempo, ou atrair pessoas que não estão no mercado e querem vender a descoberto para incentivá-las a fazer isso. Qualquer ordem pendente que venderia em uma quebra seria executada nesse movimento aqui. Então, você como um operador de curto prazo, poderia escolher comprar.
um desses níveis abaixo do preço de abertura que meus tutoriais ensinam alguns, mas entramos em grandes detalhes sobre isso na mentoria, para que você possa enquadrar todos os tipos de técnicas de entrada e conceitos que residem abaixo do preço de abertura. Ok? A maneira como usamos essa informação, do ponto de vista do tutorial gratuito, é se soubermos que a mínima da semana do preço de abertura, no domingo, fazendo a menor cotação da semana, neste intervalo semanal, ela será formada entre a abertura do domingo e a abertura de Nova York na quarta-feira. As chances favorecem uma maior probabilidade da baixa ocorrer quando você está otimista entre a configuração de Londres e a configuração de Nova York de quarta-feira. Então, a configuração de Londres na terça-feira para a configuração de Nova York na quarta-feira, entre esses dois períodos de tempo. Vou te incentivar a revisar seus gráficos. É muito, muito fácil analisar dados em retrospecto e você verá o que acabei de dizer. É como o elefante na sala, até os investidores de varejo, até eu ensinar isso publicamente no meu canal do YouTube e nos meus tutoriais. Ninguém estava falando sobre isso, ninguém estava mencionando, ninguém estava usando. E aqueles que tentavam dizer que sempre estavam cientes, mostravam exemplos em suas operações e nunca estava lá. Eles estavam fazendo coisas que eram o oposto do que este ensinamento ensina. Estou fazendo isso há 2 décadas. Ok. E apenas um punhado de pessoas no mundo teve a oportunidade de aprender comigo, sabe? Acho que temos por volta de 18 anos atrás ou algo assim. Aquele pequeno grupo de pessoas, eles e eu fomos os únicos que realmente estavam cientes desse tipo de fenômeno. Agora, desde que fiz meus tutoriais, tem educadores e tal, que se agarram ao que eu ensino e renomeiam, tá? Eles chamam de estratégia semanal, eles chamam, você sabe, o que mais eles quiserem inventar. E eles acrescentam algum tipo de reviravolta no título. Mas uma vez que você vê o que eles estão fazendo, é o que eu ensinei aqui e o que eu ensinei no meu ensino anterior sobre como capturar movimentos explosivos de preço, que é um tutorial gratuito, cuja apresentação não me agradou. Mas se você assistir aquele vídeo ou olhar os primeiros minutos desse vídeo, é exatamente o que estou mostrando aqui. Então, uma vez que foi produzido e compartilhado no Baby Pips, e aquele público assistiu tudo lá também, pegou fogo. O problema é, a maioria dos traders não sabe o que fazer quando está abaixo do preço de abertura, e estamos otimistas. Então, em qual nível você compra? Nesse caso, eu vou simplesmente ensinar a estrutura clássica do mercado. Entrada de comércio otimista, ok, então você vai antecipar. A menor cotação de terça para quarta será formada, agora às vezes vai se formar na segunda-feira, mas ainda é possível ter um movimento de continuação na terça ou quarta-feira. Mas, primeiramente, quero que você pense em como de terça para quarta nesse período de tempo. É quando a mínima semanal vai se formar. E muitas vezes vai ser a abertura de Londres na terça-feira. Bem, se isso está sendo difícil de entender, quero que você pare e pense no que acabei de dizer. A baixa semanal provavelmente ocorre às terças-feiras na abertura, quando estamos otimistas. Se formos otimistas e isso não acontecer na terça-feira e cairmos na quarta-feira, provavelmente a quarta-feira será o ponto mais baixo da semana. Se formos mais baixos do que o mínimo registrado na abertura de Nova York de quarta-feira, você tem que cancelar a negociação e ficar de fora no dia, especialmente se você aproveitou uma oportunidade em terça ou quarta-feira e eram negociações perdidas, você tem que parar e simplesmente aceite que você está errado, mesmo que na quinta ou sexta-feira suba mais. E essa é uma lição muito difícil de aprender, porque você está otimista na semana, mas você é interrompido e ainda assim acaba indo lá, você perdeu essa chance. E isso vai acontecer. Aconteceu comigo muitas vezes e isso não diminui a eficácia ou a validade por trás de uma configuração. Vai haver uma imperfeição no seu trading, então você tem que permitir isso, tá bem? Mas se estamos procurando por abaixar a forma na terça ou quarta-feira, o que estamos procurando é um novo mínimo na semana, preferencialmente às terças-feiras na abertura ou às quartas-feiras na abertura de Nova York, ok? Entre esses 2 pontos de referência. Se isso ocorrer, assim que temos um fundo mais baixo na semana formado, encontramos o alto de curto prazo antes desse novo baixo se formar. Neste caso, é isso aqui. Ok, então quando isso acontecer, esse é o nosso ponto de partida. Então, para as pessoas que querem comprar em recuos com entrada de negociação ótima, vamos esperar que o preço ultrapasse essa máxima de curto prazo, no que acontece aqui. A partir deste ponto aqui, você vai procurar o baixo que se formou antes desta subida agora
Pessoas clássicas mentem. Vamos do mínimo a este máximo. Às vezes isso funciona, às vezes não acontece, né? O que quero que você observe é que temos a movimentação de preço mais dinâmica a partir desse ponto baixo. Então, você vai ancorar seu Fibonacci no fechamento ou abertura mais baixos naquela queda, arrastando tudo até esse corpo aqui. Agora, eu não incluí isso aqui porque quero que suas apresentações sejam limpas, porque minha marca d'água sobre o gráfico e minhas referências que estou mostrando aqui. Quero que você passe por isso e veja por si mesmo. Analise seus próprios dados e 21 e 22 de novembro de 2017... Use um gráfico de 30 minutos e você poderá ver puxando aquele fibra. E dessa baixa para essa alta, você consegue uma entrada de negociação ótima, perfeitamente alinhada ali. E aí está a sua compra de continuação. E aqui está a coisa, você está comprando abaixo da abertura semanal no domingo. Você está comprando abaixo da abertura semanal, tentando fazer o poder 3 na semana. Isso nos dá melhor vantagem, certo? Está dentro antes da expansão que ocorre no intervalo semanal, porque estamos comprando abaixo a avaliação que consideramos justa e ela cai para uma condição de sobrevenda. Então, enquanto todo mundo olharia para esses movimentos, caindo aqui e caindo ali, o momento para baixo, na nossa perspectiva, é como do dinheiro inteligente. Estamos vendo isso como indo para uma área de um preço muito, muito barato. Então, se você tem muito medo de entrar logo quando ele cair para um novo mínimo, eu entendo isso, mas com o tempo você vai ter que enfrentar isso e simplesmente ignore isso, não simplesmente escolha entrar no comércio otimizado como seu padrão. E não há nada de errado com isso, mas se você está querendo comprar aqui em cima, e você sempre vai lutar com a ideia, eu queria ter comprado lá embaixo. Isso só vai acontecer se você comprar nos novos baixos, em um momento em que deveria estar formando o ponto mais baixo da semana. E como eu disse, é difícil fazer isso sem simplesmente mergulhar e dessensibilizando-se, praticando em uma câmera de demonstração e fazendo ao vivo com uma demonstração repetidamente, até que você simplesmente não se importe. Se o resultado vai ser lucrativo ou não, porque é isso que leva à consistência. Você não está preocupado com o resultado final. É só confiar no processo do que você está fazendo. Com o tempo, os tamanhos das amostras, elas estão mais ponderados para o lado positivo do que você espera ver do que do término temporário às vezes, sabe, resultados negativos e indesejados, e isso é perder a troca ou ser interrompido. Então essa seria a entrada ideal de negociação aqui, e novamente é em um dia que esperaríamos que ela se formasse, na quarta-feira, e o preço começa a expandir, nós ficamos acima do preço de abertura, de preferência queremos ver o preço mostrar disposição para se afastar daquele preço inicial e não querer voltar a ele. Agora, existem algumas ressalvas específicas quanto a isso e vou adicionar isso para você, só para dar um pouco mais de tempero. Se fizermos a mínima da semana na segunda-feira, como sabemos que ele volta a negociar acima do preço de abertura, tudo bem na segunda-feira e se expande um pouco mais. Tudo bem, isso aqui, nós caímos e voltamos acima do preço de abertura. Eu não confio nisso, porque é segunda-feira e eu gosto de ver o intervalo da segunda-feira. Ok, eu quero ver qual é o intervalo diário inteiro da segunda-feira, então eu não pego os pontos baixos semanais muitas vezes. Na verdade, vamos ser justos, cerca de 98% das vezes, se a semana atingir seu ponto mais baixo na segunda-feira, eu estou perdendo. Isso porque eu escolho ficar muitas vezes de fora, pois quero usar a faixa da segunda-feira para me dar insights. Então, na terça-feira, eu gosto de conseguir esperançosamente um baixo mais baixo quando estou otimista. Poxa. E depois eu compro. Tá bem, com base em algum padrão ou algum tipo de nível-chave que eu ensino. Então, eu vou seguir com isso e espero voltar acima do preço inicial. Agora, se negociarmos acima do preço inicial, na terça-feira, por exemplo, permitirei que quarta-feira recue ao preço de abertura para encontrar algum suporte e, em seguida, se recupere. Na quarta-feira, se Radish estivermos subindo acima do preço de abertura na quarta-feira, não pode e não deve voltar ao preço de abertura. Agora, novamente, em termos simples, quarta-feira é o divisor de águas. Se negociar acima do preço de abertura, mais uma vez otimista, não permitiremos que volte a esse preço de abertura. Pode acontecer se ultrapassarmos o preço de abertura em uma nova mínima na terça-feira. Ainda podemos vê-la voltar a testar esse preço de abertura na quarta-feira. O algoritmo vai querer se afastar desse preço inicial depois da quarta-feira, porque só tem Nova York e Abraham.
período até o fechamento de sexta-feira. E é por isso que você vê essa aceleração no movimento da faixa semanal, imediatamente após a quarta-feira ultrapassar o preço de abertura. Agora você vai olhar para isso e eu vou estar criticado pelas pessoas que não gostam do que estou ensinando, porque estão convencidos com indicadores, ou seja lá o que estiverem fazendo, ou não gostam do fato de eu estar certo. Vão dizer que isso está sendo escolhido a dedo em retrospectiva. Bem, admito, estou selecionando isso em retrospectiva para mostrar a você, pois já aconteceu. Qualquer pessoa ensinando algo vai ter um certo nível de retrospectiva. Estou dizendo para você revisar seus gráficos e verá isso por si mesmo. Por mais exemplos que você encontre, vai ver rapidamente, né? O que estou dizendo é a verdade, ok? É assim que é. Você pode discutir e lutar contra isso, mas se negociar contra essa premissa, agora você vai entender por que está perdendo dinheiro. Uma vez que passamos pela abertura, preço na quarta-feira, ou na terça-feira, ou na segunda-feira. Segunda-feira, pessoalmente, nunca conseguirei o menor preço da semana, você sabe, o mínimo semanal. Eu não vou conseguir isso na segunda-feira. Você consegue. Tente testar essa teoria e comprar aqui embaixo. E você pode obter algo como isso, e isso poderia ter continuado. Se você vai operar na segunda-feira, se voltar ao preço de abertura, minha opinião é de realizar alguns lucros ali e colocar um stop. Dessa forma, se isso te derrubar, protege quaisquer lucros abertos. Mas deixe isso aí, porque você pode ter pegado o tigre pela cauda. Estatisticamente, estudando todos os cenários possíveis e os protocolos semanais que ensino, optei por simplesmente esperar até terça-feira. E é assim que eu faço. É claro, não estou te encorajando a me seguir passo a passo, mas estou fazendo e te dizendo isso porque quero ser aberto sobre como faço isso. Terça-feira estou realmente de olho na abertura de Londres, tá bom? É isso que eu estou procurando. Então, entre a abertura de Londres na terça-feira e em algumas dessas aberturas, realmente não estou fazendo muito. Estou apenas relaxando, passando tempo com a família. E não olhei para os gráficos, mas não estou tentando perseguir nada ativamente até cerca de 1 e aberto na terça-feira. E se você olhar os intervalos semanais nos pares de moedas estrangeiras, verá que muitas vezes quando estamos dentro, o otimista ou pessimista, esses pontos de virada se formarão nas terças-feiras na abertura. Mas para este exemplo aqui, né, estamos otimistas e estamos de olho no preço de abertura no domingo. Queremos ver ele cair. Ele cai até um nível. Esperamos até quebrar um alto anterior. Ok, isso poderia ter se formado facilmente na segunda-feira. E o recuo poderia ter ocorrido na terça-feira, como está aqui na quarta-feira. E então terça-feira poderia ter negociado através do preço de abertura. E ainda poderíamos permitir que ele voltasse para baixo até essa quarta-feira. Reteste do preço de abertura semanal, mas depois disso não é permitido fazer novamente. Se algum dia começar a gravitar de volta ao preço de abertura após a quarta-feira, passando por ele, provavelmente se concretizou. Uma reversão ou vai consolidar pelo resto da semana. Ambos não são bons para uma expansão semanal. Agora vai ter momentos em que negociaremos acima do preço de abertura no intervalo semanal e não iremos muito longe. Apenas voltaremos ao preço de abertura. E será uma semana tranquila e mista. Se continuar a subir na semana seguinte, ainda usaremos os mesmos critérios. Ok, mas o próximo passo seria esperar essa expansão aqui. Agora, essa parte do alcance semanal vai ser o que você está segurando. E então ver até o fechamento de sexta-feira. Sua mentalidade não deve ser tentar encontrar 10 pontos ou me dar 20 pontos, ok? Eu começo minha semana procurando cenários que me coloquem abaixo do preço de abertura, porque entendo que abaixo desse preço de abertura está o ideal. Ponto de entrada, né, para todas as minhas operações diárias e negociação de curto prazo. Como um negociador de curto a médio prazo, você pode usar essa percepção usando os intervalos semanais e não precisa ficar perto de um gráfico horário ou de 4 horas ou qualquer coisa menor que isso. Então, não há razão para as pessoas, é por isso, para meus vídeos. E direi, bom, você sabe, eu não sou um day trader, não posso usar essa informação. É interessante isso ter, mas eu simplesmente não posso fazer isso. Você não tem desculpa, porque eu acabei de te dar a capacidade de entrar aqui para operações de curto prazo ou swing trade, usando o preço de abertura no domingo. Aguarde até que caia e simplesmente entre e cuide disso agora. Vou jogar isso aí e vocês podem testar essa teoria por conta própria, beleza? Se em algum momento você está otimista sobre uma faixa semanal, se o preço de abertura e nós caímos, digamos, 30 pontos, ok. Se caímos 30 pontos do preço de abertura no domingo, teste essa teoria. Se estiver otimista, compre 30 pontos abaixo do preço de abertura no domingo e use um stop de 150 pontos. Isso é para traders de swing, não para traders de curto prazo. Ok, então deixe rolar e veja se você não consegue de 150 a 300 pips. Teste essa teoria e
Me dê seu feedback pelo Twitter. Você pode tentar isso em qualquer par, realmente, qualquer tipo de mercado, mas para Forex, vou te dar essa sugestão. Agora, isso não significa que você não verá, às vezes, uma queda de 50 a 75 pontos. Ok, mas geralmente o seu stop loss de 150 pips após comprar abaixo da abertura por 30 pips, o que você realmente está fazendo é que está dizendo, eu não acredito que ele vai cair 180 pontos a partir do preço de abertura. Se for realmente de alta, não vai passar muito tempo abaixo do preço de abertura e não vai descer muito abaixo dele, a menos que estejamos mudando a longo prazo de um mercado baixista para um mercado altista. Então, poderíamos ver algumas coisas realmente selvagens. Alcança abaixo do preço de abertura, o que eu não procuro de qualquer forma, que eu quero estar em um mercado que já está em posição de movimento, já está em movimento há mais tempo, e eu estou apenas começando, posicionando-me em uma área lógica onde o próximo avanço é claramente uma expansão ou fechamento positivo para sexta-feira. Ok, a visão semanal do dinheiro inteligente para condições. Ok, você pode ver aqui que temos a mesma coisa, só que ao contrário. Estamos em busca do hidroforme semanal entre domingo e quarta-feira. Muitas chances entre a minha abertura de Nova York de quarta-feira às 7 horas da manhã até a abertura de domingo, é isso que procuramos. Mas as chances aumentam novamente entre as terças-feiras. A negociação de quarta-feira se concentra especificamente na abertura de Londres de terça-feira até a abertura de Nova York de quarta-feira. Ok, então estamos olhando para a faixa semanal aqui para esta moeda específica, que acontece de ser um dólar canadense. E você pode ver como o preço, de fato, teve um movimento para cima na segunda-feira, e então tivemos outro movimento para cima na terça-feira, criando o pico da semana durante a sessão de Londres, ou o que estávamos procurando para o cenário geral. Antecipamos uma semana baixista pela frente na abertura. Uma vez que o preço de abertura é definido no domingo, estendemos isso pela semana inteira até o fechamento da sexta-feira. Movimentos acima do preço de abertura, nós antecipamos isso. Queremos ver o preço atingir um nível, isso empurraria o preço para uma condição tecnicamente sobrecomprada. Não há indicador de sobrecompra no meu gráfico, estou analisando a minha ação do preço. O fato de estarmos negociando acima do preço de abertura em um ambiente de mercado que é baixista a longo prazo, isso é o que molda a minha ideia de onde estamos. O pico da semana acontece na terça-feira. Quarta-feira, mal temos qualquer tipo de movimento. Ainda assim, temos um pequeno ponto no radar, à medida que o preço volta a subir acima desse preço de abertura. E então rejeita rapidamente. Repare que uma vez que parte aquele preço de abertura na quarta-feira, ele não tenta voltar para ele agora, ele retrai aqui, mas não está se aproximando. Se isso acontecer, vai ser uma semana mista. Não queremos fazer parte disso, ok? E no final, o preço cai, falha nesse mínimo antigo, e então vemos uma reversão que está fora do foco principal. O ponto que estamos procurando é querer vender a descoberto quando estamos pessimistas ou bem perto do máximo semanal, e aproveitando isso para descer até um certo nível de expansão abaixo do preço de abertura semanal. Então, em termos do intervalo semanal, ou acendemos uma vela, o que estamos observando é o preço de abertura aqui. Então, estamos vendo o balanço de Judas. Esta é a parte da ação do preço que estamos antecipando. Nós antecipamos esse tipo de movimentação de preço e queremos ter um nível em mente antes mesmo de começar a negociar para cima, onde planejamos vender a descoberto. Neste exemplo, um bom exemplo seria que temos um pico aqui e o pico de segunda-feira. Então, temos picos relativamente iguais. O preço dispara acima disto. Você poderia ser um vendedor aqui e, de fato, fiz essa operação e compartilhei no Twitter. Vocês podem ver isso, passem pelo meu feed do Twitter e olhem a data por volta de 21, 22 de novembro. Eu terei mostrado o exemplo e meus pontos de entrada e tudo mais está lá. E venda a descoberto com a expectativa de que haverá uma liquidação no preço do dólar canadense, fica abaixo do preço de abertura. Agora, lembre-se do que eu disse, contanto que seja antes da abertura de Nova York na quarta-feira, é permitido ver o preço voltar a negociar, neste caso, acima do preço de abertura, porque na quarta-feira é quando deve começar. Uma vez que começa a deixar aquele preço de abertura,
vai se expandir para alcançar alguma medida de ação do preço. E isso cria um movimento abaixo do preço de abertura. A parte de expansão de faixa do intervalo semanal é isso que você está esperando, mas você quer estar posicionado aqui enquanto o preço está subindo. Quando é de longo prazo baixista, parece assustador, parece estranho, parece fora do lugar, porque você está vendo o preço disparar assim e todo trader com mentalidade de varejo lá fora e toda pessoa que está no Twitter e Facebook vão estar olhando para isso dizendo que vai para a lua. E não é. É um trem para o sul. Uma vez que essa coisa deixa a estação, que é o preço de abertura na abertura de quarta-feira em Nova York. Desenhe essa linha no seu gráfico. Uma vez que isso ocorra, ela sempre deve tentar se expandir para longe do preço de abertura. Você deve ter um nível pré-determinado, onde você vai sair dentro dessa expansão, né? Certo? Neste caso, temos baixas relativamente iguais aqui. Temos uma baixa aqui, temos outra baixa aqui. Então, se formos cerca de 10 a 20 cortes abaixo disso, isso nos daria cerca de $26,95. E isso dá $26,95 aqui. E nos leva a este ponto de preço aqui. Ele cai um pouco, mas depois acaba voltando com uma correção profunda. Então, fecha no final da semana, nos deixando. Para perfil semanal de vela ou faixa como este, né? O cenário ideal é procurar uma venda acima daquele preço de abertura. Como um day trader, você poderia se concentrar nisso ou como um trader de curto prazo ou swing trader, você pode usar o candle semanal ou intervalo semanal para negociar inteiramente com base nisso e nem mesmo olhar um gráfico intradiário, nem mesmo um diário. Você pode fazer esse tipo de operações. E, de novo, procure por aquele mesmo cenário. Aguarde pela operação cerca de 30 pontos acima do preço de abertura. Certo, neste caso aqui nós abrimos por volta daqui, podemos ir 10, 20, 30 pontos. Então você poderia ser um vendedor por volta de 2.805 e uma parada de perda de 150 pontos. Ok, e tente obter de 150 a 300 pontos de lucro com isso, vendendo a $128,05 ou por aí. O preço cai todo o caminho até um mínimo de aproximadamente 2.675. Eu te dei esse exemplo para ver e mostrar a você como mesmo usando aí o objetivo de 150 a 300 pips, você pode não conseguir isso na realidade. Lucro, é por isso que ensino a realizar lucros parciais. Então, se vendêssemos a descoberto hipoteticamente a $128,05, ou seja, 30 pontos, acima desse preço de abertura. Se vendêssemos ali com a expectativa de tentar capturar 150 pontos ou mais, assim que você fizesse em pips, por que não iria querer garantir isso? Vendo que provavelmente vamos fazer apenas cerca de 130 pips nessa movimentação. O movimento de 100 pips, sempre que suas movimentações forem negociadas em intervalos de 100 pips, você tem que retirar algo. Aprenda a fazer isso. Se você não fizer, eu prometo que vai olhar para trás e se arrepender de não ter feito. Então, como um operador diário, você sabe, obviamente, se mover nos nossos pips. Você certamente quer garantir 80% da sua posição. E se você é um comerciante de curto prazo, você quer tirar pelo menos metade da sua posição, porque o semanal ele pode mudar de ritmo no meio da semana. Por exemplo, poderia ter ido até esta baixa aqui, e então negociado de volta para cima, e ultrapassado a alta de terça-feira. Me desculpe, estou apenas brincando. Acontecer, então se for oferecido 100 pips, retire algo em 100 pips, independentemente do estilo ou tipo de intervalo, tipo de trader que você é, se te dá 100 pontos. Pague-se por esses 100 pontos, mesmo que seja 1/10 da sua posição total. Faça isso, porque, em primeiro lugar, vai se sentir bem ao fazer isso. Isso vai compensar seu tempo e o risco que você assumiu. Isso te ensina o valor de fazer ao longo do tempo. As pessoas que dizem que lucros parciais são estúpidos, são idiotas, você não deveria fazer isso porque o risco total foi o que foi no início. O risco vai mudar. Preferencialmente, isso vai diminuir ao longo do tempo do negócio. Mas aquele mesmo risco inicial não garante lucro total. A suposição é que só porque você coloca um número específico de percentual de risco no início do negócio, e é bobagem tirar lucros parciais porque você arrisca isso, mas não. Quantas vezes seus negócios renderam o lucro total? Quantas vezes você falhou em desistir de algo se apenas tivesse desistido antes de virar contra você? É isso que eu estou fazendo há 25 anos, pessoal. Certo? 25 anos eu vi o suficiente disso para saber sobre lucros parciais. Certo? Você tem que se dar a capacidade de tirar algo, porque o mercado não vai fazer isso por você. Você tem que tirar. Então, se você vai ser um operador de curto prazo ou swing trader, você quer usar a faixa semanal assim, se nós expandirmos 100 pontos.
Estamos procurando de 150 a 300 pontos para a semana. Você não vai sempre conseguir 300 pontos, mas preferencialmente se estamos pessimistas neste caso. Queremos ver esperançosamente uma grande variação semanal. Se lembra desse fenômeno de faixa pequena, faixa grande? Bem, se estamos começando a ver faixas semanais pequenas, logo antes disso, e ainda estamos pessimistas. Se conseguirmos esse cenário aqui, podemos ir muito bem. Você pode ver aqueles grandes 300, às vezes até 500 pips. O alcance é semanal. Vamos ver se vai ter muitas notícias, muitas coisas acontecendo. Você sabe, calendário econômico pode ser extremamente volátil e cria uma grande variação semanal. Então, o modelo é, nós procuramos, se você é de curto prazo, trader de swing que não pode ficar nas coisas intradiárias. Você pode vender a descoberto acima do preço de abertura, cerca de 30 pips. Agora, você pode dançar conforme a música. Você pode dizer, bem, vou vender a 40 pips acima do preço de abertura. Ou eu posso, se subir 50 pontos acima do preço de abertura, eu poderia ser um vendedor lá. Ok, e miremos 150 até 300 pips. Novamente, com a expectativa de que você não vai sempre fazer 300 pontos, mas se permitir que você faça 100 pontos quando tirar sua primeira parte. E se você parar no ponto de equilíbrio, está numa posição excelente, porque se você considerar, digamos, ei, se sua posição fechar em 100 pontos, coloque seu stop no ponto de equilíbrio e veja se ele te dá mais movimento pelo resto da semana. Uma vez que os exemplos chegam observando dados retrospectivos e vendo o que está disponível, você verá rapidamente se isso é para você ou não. Não estou tentando te forçar a nada, apenas oferecendo a essas pessoas, aqueles que não têm a capacidade de ficar aqui todos os dias, observando a ação do preço intradiário, uma maneira de usar essa informação em um prazo maior e permitir que eles participem. Agora, se você conseguir olhar para o mercado na terça ou quarta-feira e só precisar fazer isso nesses dias, por volta de terça-feira, abertura de Londres e a abertura de quarta-feira de Londres. Se você observar esses pontos específicos de tempo, você pode olhar para níveis específicos na ação do preço que ensino em meus tutoriais e entrar em grande detalhe com o mentorado. Você pode vender por um valor mais alto. Ponto de entrada favorável. E você não terá que apenas dizer, ok, bem, aqui está o preço inicial no domingo. Eu vou pegar um número fixo de pips acima do preço inicial toda vez e vender a descoberto quando estou pessimista. Você pode evitar isso. Ok, e você pode dizer, ok, bem, na abertura aqui. Ok, vou observar e ver o que a segunda-feira faz. Se a segunda-feira ficar indecisa, cria uma alta de segunda-feira aqui e começamos a negociar aqui. Começamos a descer antes de Londres. Não estamos interessados nisso, estamos procurando por esta alta e esta alta aqui, topos duplos. Ok, o que vai estar descansando acima disso por paradas? Então, se você sabe disso, indo além da linha de terça-feira e abertura, você poderia simplesmente fazer um pedido de limite próprio. Logo acima da alta de sexta-feira, alta na segunda-feira, e então você pode realmente reduzir a quantidade de exposição que tem e ainda assim manter o mesmo objetivo de lucro de 150 pips. Espero que tenha gostado dessa apresentação. Se você gosta dessas lições e quer saber mais, pode visitar meu site em theinnercircletrader.com.